Você já viu alguém que aparentemente tinha tudo e mesmo assim estava se desfazendo por dentro? No 27º andar de um dos prédios mais sofisticados da Vila Olímpia, em São Paulo, as janelas de vidro revelavam uma cidade pulsando luzes, carros e promessas. Lá em cima, onde o silêncio era espesso e elegante, vivia Eduardo Vasconcelos, 39 anos, fundador da Vascor Investimentos, um nome que inspirava respeito no mercado financeiro. Ele era o tipo de homem que entrava em uma sala e mudava o clima. E seguro, objetivo, impecável. Externamente, sucesso. Internamente, ruínas. O apartamento luxuoso, decorado com linhas modernas e tons sóbrios, parecia uma extensão da sua própria armadura emocional. Bonito, organizado, frio. O som mais frequente ali não era risada nem música. Era o toque constante de notificações de e-mail e ligações de investidores. Eduardo transformara a agenda lotada em refúgio. Cada reunião era uma distração calculada. E cada contrato assinado era uma tentativa silenciosa de não sentir. 8 meses antes, Helena havia morrido por complicações inesperadas após o parto. Tudo aconteceu rápido demais. Rápido demais para que ele pudesse se preparar. Rápido demais para que pudesse se despedir. A maternidade que deveria marcar o início de um novo capítulo transformou-se em luto permanente. Desde então, o tempo se dividia entre o escritório e o automático. Lucas e Lívia, os gêmeos de 1 ano, eram a prova viva de que o amor ainda existia naquele apartamento. Eles tinham os olhos curiosos da mãe, o riso leve, a inocência intacta. Eduardo os amava. Disso ele nunca duvidou. Mas havia uma barreira invisível entre o sentimento e a entrega. Ele cuidava de tudo. Melhores pediatras, alimentação orgânica, quarto planejado, babás experientes. Nada faltava, exceto presença. Quando Lucas estendia os bracinhos pedindo colo, Eduardo hesitava meio segundo a mais do que deveria. E quando Lívia chorava de madrugada, ele delegava antes de tentar acalmar. Não era falta de amor, era medo. Medo de se apegar ainda mais e perder de novo. Medo de que o coração já trincado não suportasse outro golpe. Ele dizia a si mesmo que estava sendo eficiente, que estabilidade financeira era a maior prova de cuidado, que trabalhar 14 horas por dia era garantir o futuro deles. Mas, nas noites em que a cidade silenciava e o reflexo dele aparecia sozinho no vidro da janela, na verdade era impossível de ignorar. Ele estava fugindo. Fugindo da ausência de Helena na cama ao lado. Fugindo do cheiro dela que já não permanecia nos travesseiros. Fugindo da sensação de que, apesar de tudo o que conquistara, havia falhado no único papel que realmente importava. Ser forte era mais fácil do que ser vulnerável. Ainda assim, algo estava prestes a mudar. A ausência de Helena não era apenas um vazio, era um espaço emocional aberto, cru, esperando algo ou alguém que pudesse tocar aquela dor sem quebrá-lo por completo. Eduardo ainda não sabia, mas aquele silêncio elegante e sufocante não duraria para sempre. Porque às vezes, quando um homem perde a paz, não é para ser destruído, é para ser transformado. O silêncio elegante do apartamento continuava o mesmo, mas algo sutil começou a mudar quando Marina Duarte atravessou aquela porta pela primeira vez. Ela não fazia parte de nenhum plano. Depois de 3 babás que pediram demissão em menos de 2 meses, todas alegando a mesma coisa, crianças difíceis, rotina intensa, ambiente exigente demais. Eduardo já não tinha paciência para entrevistas longas ou expectativas altas. Para ele, era simples. Alguém competente, discreta, eficiente. Nada além disso. Marina foi indicada por uma conhecida da empresa, quase como uma sugestão casual. Tinha 30 anos, postura tranquila
e um olhar atento que parecia observar mais do que falava. Não vestia roupas chamativas, nem tentava impressionar. Sua voz era firme, mas suave. Quando Eduardo explicou a rotina das crianças, ela não interrompeu uma única vez, apenas ouviu. E então fez algo inesperado. Em vez de perguntar sobre salário ou folgas, lhe perguntou: como eles estão lidando com a ausência da mãe? A pergunta ficou suspensa no ar como um eco desconfortável. Eduardo respondeu de forma técnica, objetiva. Eles são bem assistidos. Marina apenas assentiu, mas seus olhos diziam que ela sabia que a resposta não era completa. Nos primeiros dias, nada extraordinário aconteceu. Nenhum gesto dramático, nenhuma tentativa de conquistar espaço. Marina simplesmente estava presente. Sentava no chão da sala para brincar, em vez de observar de longe. Cantava baixinho enquanto organizava os brinquedos. Mantinha o celular guardado. Quando Lucas chorava, ela não o distraía imediatamente. Segurava-o com firmeza e deixava que ele sentisse, até que o choro diminuísse naturalmente. Quando Lívia acordava assustada, Marina não apressava o retorno ao berço. Ficava ali, ao lado, até a respiração da menina se acalmar. Era um cuidado que não parecia técnica, parecia vínculo. E os efeitos começaram a surgir rápido demais para serem coincidência. Lucas, que antes chorava por longos períodos, começou a se acalmar mais facilmente. Seus olhos, antes inquietos, agora acompanhavam Marina pela sala com confiança. Lívia, sempre mais sensível, passou a dormir melhor. Os pequenos rituais criados por Marina, a música antes da soneca, a história inventada durante o banho, o toque leve nas costas, transformaram a atmosfera do apartamento. Eduardo percebeu. No início, e tentou atribuir a melhora ao tempo. Fase, pensou. Adaptação. Mas toda vez que chegava mais cedo do trabalho e observava da porta entreaberta, via algo que não conseguia ignorar. Seus filhos rindo de verdade, rindo com entrega. Havia uma firmeza suave em Marina. Ela não bajulava, não exagerava, não tentava agradar Eduardo. Quando precisava orientá-lo sobre algo relacionado às crianças, falava com respeito, mas sem submissão. Havia segurança no modo como segurava um bebê no colo. E havia consciência no jeito como organizava a rotina. Ela não tratava Lucas e Lívia como tarefa. Ela os enxergava. E sem perceber, Eduardo começou a observá-la mais do que o necessário. Não de forma invasiva, mas com curiosidade crescente. Quem era aquela mulher que parecia compreender o que nem ele próprio conseguia enfrentar? Como alguém de fora conseguia tocar tão facilmente a dor silenciosa que ele escondia há meses? Pela primeira vez desde a morte de Helena, e o apartamento não parecia apenas um espaço funcional. Havia som, havia calor, havia algo vivo circulando pelos corredores antes frios. O que começou como uma contratação profissional, prática e objetiva, passou a provocar algo inesperado dentro dele. Não era ainda sentimento, era curiosidade, era atenção, era a sensação incômoda de que alguém estava desmontando, com delicadeza, as paredes que ele levou meses para erguer. Eduardo sempre acreditou que controle era sinônimo de segurança. Mas, e ao observar Marina sentada no chão, com Lucas apoiado em seu ombro e Lívia rindo diante de uma careta exagerada, ele percebeu algo novo. Talvez controle não fosse o que sua casa precisava. Talvez o que faltava ali fosse presença. E sem perceber, o espaço deixado pela ausência começava a ser preenchido não por substituição, mas por transformação. Naquela semana, algo inquieto acompanhou Eduardo até o escritório. Ele tentou mergulhar nos números, nas reuniões estratégicas, nos relatórios urgentes, mas pela primeira vez em meses, sua mente não estava totalmente ali. A imagem de Lucas rindo no colo de Marina
de Lívia adormecendo tranquila ao som de uma canção baixa, surgia sem aviso. Não era ciúme, não era desconfiança, era curiosidade. E talvez algo mais perigoso, esperança. Naquela quinta-feira, e após uma reunião que terminou mais cedo do que o previsto, Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Cancelou o último compromisso do dia e dirigiu de volta para a Vila Olímpia sem avisar ninguém. Nem a equipe, nem a Marina. Parte dele queria apenas confirmar se a mudança nas crianças era real. Outra parte, a que ele ainda evitava nomear, queria entender o que exatamente estava mudando dentro dele. O apartamento estava silencioso quando ele abriu a porta. Não o silêncio pesado de antes, e um silêncio diferente, vivo. Então ele ouviu risadas, altas, soltas, descontroladas. Ele caminhou devagar pelo corredor, o coração batendo mais rápido do que deveria para alguém que apenas voltava para casa. Ao se aproximar da sala, parou e viu. Marina estava deitada no tapete, os cabelos espalhados sobre o chão claro, enquanto Lucas e Lívia estavam praticamente escalando seu corpo pequeno, rindo como se o mundo inteiro coubesse naquele instante. Lucas batia palminhas animado, e Lívia segurava o rosto de Marina com as duas mãos, tentando imitar uma careta exagerada que ela fazia de propósito. Não havia brinquedos sofisticados envolvidos, nem estímulos tecnológicos, nem técnica visível. Havia entrega. Marina não parecia desempenhar um papel. Ela não estava cuidando. Ela estava ali, inteira, presente, vulnerável o suficiente para deitar no chão, para se deixar bagunçar, para rir alto sem se preocupar com postura ou aparência. E os gêmeos estavam seguros, e completamente seguros. Eduardo sentiu algo estranho subir pelo peito, uma pressão quente, inesperada. Por um segundo, seu instinto foi interromper, retomar a postura, lembrar que aquilo era uma relação profissional. Mas ele não conseguiu se mover, porque aquela cena não era apenas bonita, era transformadora. Desde a morte de Helena, ele não via os filhos daquela forma, rindo sem tensão, sem buscar algo, sem aquele choro ansioso que surgia do nada. Pela primeira vez, e não pareciam órfãos de afeto, pareciam filhos. Um riso mais alto de Lívia fez Marina perceber a presença dele. Ela virou o rosto, ainda no chão, e seus olhos encontraram os dele. Não houve constrangimento, não houve pressa em se levantar, apenas um sorriso tranquilo. "Oi, você chegou cedo", disse ela, ainda ofegante de tanto rir. Eduardo tentou responder, mas a voz falhou levemente antes de sair. "Sim, eu terminei antes." Lucas, ao notar o pai, abriu os braços. Não chorou, não hesitou. Apenas o chamou com um som animado. Eduardo deu um passo à frente, depois outro, e se ajoelhou no tapete pela primeira vez em meses. O chão parecia estranho sob seus joelhos, quase simbólico. Lívia imediatamente se inclinou em direção a ele, ainda rindo. Lucas segurou sua gravata com força. E por um instante que pareceu suspenso no tempo, Eduardo permitiu-se ficar ali, no chão, no meio do riso, no meio da bagunça, no meio do amor. Algo se quebrou dentro dele, mas não foi dor, e foi rigidez. Foi a armadura que ele vestia desde o hospital. Foi a distância calculada que confundia proteção com ausência. A cena diante dele escancarava uma verdade que ele vinha evitando. Seus filhos não precisavam apenas de estrutura. Precisavam de presença, e ele também. Ao observar Marina interagindo naturalmente com as crianças, Eduardo percebeu que não era apenas competência o que ela trazia para aquela casa. Era vínculo. E aquele momento, simples e despretensioso, lhes despertou algo que ele vinha sufocando desde o funeral de Helena. A permissão para sentir novamente. Não apenas a dor, mas a possibilidade de algo novo nascer no espaço
onde antes só havia silêncio. Depois daquela tarde no tapete, algo mudou de forma silenciosa, mas definitiva. Eduardo não comentou nada sobre o que sentiu. Não fez perguntas diretas. Não transformou o momento em conversa. Mas começou a observar. Se antes ele via Marina apenas como parte da rotina da casa, agora ele enxergava detalhes. E eram justamente os detalhes que começavam a revelar algo maior. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, encontrou um pequeno caderno sobre o aparador da cozinha. Não era decorativo, mas era funcional. Na capa, escrito à mão, rotina de Lucas e Lívia. Ele abriu. Anotações precisas preenchiam as páginas: horário da alimentação, quantidade ingerida, reação a um novo alimento, tempo de sono, humor ao acordar. Em uma das páginas, uma observação mais longa. Lucas caiu sentado enquanto tentava alcançar o sofá. Chorou por 2 minutos, sem hematomas aparentes. Compressa fria aplicada por 5 minutos. Observação contínua durante a tarde. A comportamento normal. Não era apenas um relatório. Era cuidado documentado. Eduardo fechou o caderno devagar. Nenhuma das babás anteriores havia feito algo parecido. Elas informavam o essencial. Marina registrava o invisível. Nos dias seguintes, ele começou a perceber outros sinais. Uma música instrumental suave ecoava pela casa durante a soneca das crianças. Nada infantil demais, nada eletrônico. Sons leves de piano, quase imperceptíveis, criando um ambiente calmo. Ele chegou a ficar parado no corredor apenas para escutar. O apartamento, que antes parecia corporativo demais para comportar infância, agora tinha atmosfera. E havia o celular, sempre distante. Em todas as vezes que Eduardo cruzava pela sala inesperadamente, Marina estava com as mãos livres, no chão, organizava brinquedos, folheava livros ilustrados, conversava com os gêmeos como se eles fossem perfeitamente capazes de compreender cada palavra. Lucas, mas você ficou frustrado porque não conseguiu encaixar, né? Vamos tentar juntos. Lívia, eu sei que você não gostou quando ele pegou o brinquedo, mas você pode esperar sua vez. Ela não infantilizava excessivamente, não tratava as emoções como distrações a serem silenciadas. Ela nomeava sentimentos, validava reações, ensinava, mesmo em gestos simples. Aquilo não era instinto apenas, era formação. A confirmação veio em uma conversa casual, numa noite em que Eduardo chegou mais cedo novamente. Enquanto as crianças dormiam, ele comentou sobre um livro pedagógico que vira na estante da sala. Você gosta dessa área? Marina hesitou um segundo antes de responder. Eu cursei pedagogia por 2 anos. Depois comecei direito. Ela deu um meio sorriso discreto. Mas precisei interromper. Eduardo não perguntou por educação. Perguntou por interesse genuíno. E ela explicou, sem dramatizar. A mãe adoecera. A irmã mais nova ainda estava na escola. A renda da casa, na zona leste da cidade, era instável. Trabalhar deixou de ser escolha. Virou necessidade. Ela falava com naturalidade, mas havia firmeza na narrativa. Não era lamento, era responsabilidade assumida. Naquele instante, Eduardo sentiu algo diferente da curiosidade inicial. Respeito. Ele crescera cercado de estabilidade. Herdara parte do capital inicial que impulsionou seus investimentos. Nunca precisara interromper sonhos para sustentar ninguém. Nunca tivera que escolher entre diploma e sobrevivência. Marina carregava um peso que ele jamais experimentara. E ainda assim, entrava todos os dias naquele apartamento com postura ereta, presença inteira e dedicação silenciosa. A admiração profissional que nascera da eficiência agora se transformava em algo mais profundo. Não era apenas competência técnica, era caráter, era grandeza escondida em gestos cotidianos.
Eduardo começou a perceber que o que mais o impressionava não era o que ela fazia, era quem ela era enquanto fazia. A cada bilhete escrito à mão, cada música escolhida com intenção, cada conversa respeitosa com duas crianças de 1 ano. Tudo revelava uma mulher que enxergava valor onde muitos veriam apenas obrigação. E pela primeira vez, desde que perdera Helena, Eduardo sentiu que não estava apenas reconstruindo a rotina da casa. Estava aprendendo algo novo sobre força, uma força diferente da dele, mais silenciosa, mais resiliente, mais humana. E o respeito que começou como reconhecimento profissional agora criava raízes em um território muito mais delicado, o do coração. Se no início era apenas curiosidade, depois admiração, agora havia algo que nenhum dos dois podia mais fingir que não existia. Eduardo começou a chegar mais cedo em casa com frequência que já não podia ser atribuída ao acaso. Reuniões eram remarcadas. Jantares corporativos, evitados. A justificativa oficial era simples. Quero passar mais tempo com meus filhos. E era verdade, mas não era toda a verdade. A varanda do apartamento, e antes apenas um espaço decorativo com vista privilegiada para o skyline de São Paulo, passou a ser cenário de conversas inesperadas. Tudo começou de forma natural. Certa noite, depois de colocar Lucas e Lívia para dormir, Marina ficou alguns minutos organizando os brinquedos enquanto Eduardo preparava um café. Ele hesitou antes de falar. Quer um pouco? Ela aceitou. Foram para a varanda. A cidade brilhava abaixo deles, e viva e indiferente às transformações silenciosas que aconteciam ali em cima. No início, falaram sobre as crianças, sobre a nova palavra que Lucas parecia ensaiar, sobre a forma determinada com que Lívia insistia em subir no sofá sozinha. Mas a conversa não terminou quando o assunto profissional se esgotou. Houve uma pausa, e o silêncio não foi desconfortável. Era um silêncio diferente daquele que dominava o apartamento meses atrás. Não era pesado, não era vazio, era cheio de presença. E eles simplesmente ficaram ali, lado a lado, apoiados no parapeito de vidro, observando a cidade como se compartilhassem um segredo invisível. Você sente falta de estudar? Eduardo perguntou, lembrando da conversa sobre a faculdade. Marina demorou meio segundo antes de responder. Sinto, mas não me arrependo das escolhas que fiz. Às vezes a gente precisa pausar um sonho para proteger algo maior. Ele absorveu a frase como se ela tivesse falado diretamente sobre ele. Proteger algo maior. Não era isso que ele acreditava estar fazendo ao se afundar no trabalho? Protegendo os filhos da instabilidade? Protegendo a si mesmo de outra perda? Nas semanas seguintes, as conversas na varanda se tornaram quase um ritual silencioso, nem sempre longas, nem sempre profundas. Às vezes falavam sobre livros, outras sobre infância, sobre medos que tinham quando eram pequenos, sobre o que imaginavam para o futuro. Eduardo começou a perguntar mais, e, mais importante, começou a escutar de verdade, não como empresário avaliando argumentos, mas como homem interessado na história diante dele. Ele percebia detalhes novos, o jeito como Marina sustentava o olhar quando falava de algo importante, a forma como desviava levemente quando o assunto se aproximava demais do pessoal, a maneira como o vento bagunçava seu cabelo na varanda e ela não parecia se importar. E havia os olhares. Demoravam meio segundo a mais do que deveriam, suficientes para dizer algo, a insuficientes para assumir. A tensão que se instalava entre eles não era negativa. Não havia jogo, nem manipulação. Era uma consciência mútua de que algo estava atravessando uma linha invisível. A fronteira entre chefe e funcionária começava a se dissolver, não por imprudência, mas por inevitabilidade. Ambos sabiam, nenhum dizia.
Eduardo, que sempre fora direto em negociações, encontrava-se cauteloso como nunca. Ele não queria confundir gratidão com atração, não queria transformar admiração em impulso. E, acima de tudo, não queria colocar Marina em uma posição desconfortável, mas também não podia ignorar o que sentia ao vê-la rir com as crianças, ou ao ouvi-la falar sobre recomeços com uma maturidade que ele ainda estava aprendendo a construir. Marina, por sua vez, mantinha a postura profissional intacta durante o dia, mas nas noites na varanda havia uma suavidade diferente em sua voz, uma abertura sutil, como se ela também estivesse testando os limites daquele território novo. A relação já não cabia mais apenas na definição de trabalho. Era algo em transição, algo que nascera do cuidado, crescera no respeito e agora respirava em um espaço delicado, onde duas pessoas adultas, marcadas por histórias distintas, começavam a perceber que talvez o maior risco não fosse sentir, mas continuar fingindo que não sentiam. Se até então o que crescia entre eles habitava o território delicado das emoções, o que aconteceu na semana seguinte mudaria também a forma como Eduardo enxergava Marina no campo mais racional da sua vida, o trabalho. Era um contrato grande, não apenas grande, estratégico, um acordo milionário que poderia expandir a atuação da Vascor Investimentos para um novo segmento do mercado. Eduardo havia passado meses negociando cada detalhe. Advogados revisaram cláusulas e consultores analisaram riscos. Tudo parecia sólido. Naquela tarde, ele trouxe uma cópia impressa para casa. Precisava reler alguns pontos antes da assinatura final na manhã seguinte. Deixou os documentos sobre a mesa da sala de jantar e foi dar boa noite às crianças. Marina já havia colocado Lucas e Lívia para dormir. A casa estava tranquila. Ao voltar para a sala, Eduardo recebeu uma ligação urgente e se afastou para a outra varanda. Enquanto isso, uma brisa leve entrou pela porta aberta e espalhou algumas páginas do contrato pelo chão. Marina, que vinha da cozinha com um copo d'água, viu os papéis espalhados. Instintivamente, ajoelhou-se para organizá-los. Não era curiosidade invasiva. Era cuidado com a ordem da casa. Mas, ao alinhar as folhas, um parágrafo específico chamou sua atenção. Era uma cláusula de reajuste vinculada a índices internacionais, com uma fórmula de correção aparentemente simples. Simples demais. Lá ela franziu a testa. Leu novamente, depois mais uma vez. Algo não fechava. A forma como o cálculo estava descrito permitia uma interpretação dupla, e em um cenário específico de oscilação cambial, poderia gerar um prejuízo enorme para a empresa de Eduardo. Não era um erro gramatical, era técnico, sutil, fácil de passar despercebido. Marina sentiu o impulso imediato de ignorar. Afinal, aquele não era seu papel. Não fora contratada para revisar contratos milionários. Mas também sabia que, se estivesse certa, o impacto seria sério. Quando Eduardo voltou da varanda, encontrou-a ainda sentada no chão, com as páginas organizadas nas mãos. Desculpa, eu não quis invadir, ela começou, mantendo a postura respeitosa. Mas essa cláusula aqui, você já revisou com atenção? Ele arqueou levemente a sobrancelha, mais curioso do que incomodado. Qual delas? Marina apontou o trecho específico e explicou, com clareza surpreendente, a possível brecha jurídica. E falou sobre interpretação contratual, sobre jurisprudência semelhante que havia estudado na época da faculdade de Direito. Não usava termos para impressionar, usava para ser precisa. Eduardo pegou o documento, leu o trecho indicado e sentiu o estômago apertar. Como não percebeu antes? Ele sentou-se à mesa, releu a cláusula com o olhar técnico de investidor experiente e, pela primeira vez, enxergou o risco que havia passado despercebido por toda a equipe.
E o passaram quase uma hora analisando juntos o texto. Marina sugeriu uma redação alternativa mais segura, eliminando a ambiguidade. Não era arrogância, era raciocínio lógico, estruturado. Na manhã seguinte, Eduardo levou a observação para seus advogados. A análise confirmou. Se assinasse da forma original, a empresa poderia enfrentar um prejuízo milionário em determinados cenários econômicos. A cláusula foi ajustada antes da assinatura. O acordo foi salvo. Naquela noite, aí ao retornar para casa, Eduardo não carregava apenas alívio, carregava algo maior, admiração em um nível completamente novo. Ele sempre valorizou inteligência, sempre respeitou competência, mas nunca imaginou que encontraria dentro da própria casa alguém capaz de enxergar o que uma equipe inteira havia deixado passar. Quando encontrou Marina na sala, brincando com os gêmeos, a cena parecia igual a tantas outras. Mas não era. E agora ele sabia que aquela mulher que se deitava no tapete para arrancar risadas também possuía uma mente afiada, estratégica, brilhante. Obrigado, ele disse com uma firmeza diferente. Ela sorriu, sem dramatizar. Eu só li com atenção, mas ele sabia que não era só isso. Naquele instante, algo se consolidou dentro dele. Até então, seu coração já vinha sendo tocado pela presença, pela sensibilidade, pela força silenciosa de Marina. Agora era sua mente que se rendia. Não era apenas carinho, não era apenas respeito, era reconhecimento pleno. E pela primeira vez desde que Helena partiu, Eduardo sentiu que não estava apenas reconstruindo a própria vida emocional. Estava diante de alguém que poderia caminhar ao lado dele, não atrás, não à sombra, mas na mesma altura. E essa percepção mudou tudo. Naquela noite, depois que a porta do quarto das crianças foi fechada e o silêncio voltou a ocupar os corredores, Eduardo permaneceu sozinho na sala. As luzes da cidade continuavam brilhando além da varanda, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não estava fugindo para o trabalho, nem relendo contratos, nem se escondendo atrás de números. O contrato milionário havia sido salvo. A empresa estava segura. Tudo estava sob controle, exceto ele. Sentado no sofá onde tantas vezes respondera e-mails até de madrugada, Eduardo deixou que os acontecimentos das últimas semanas se organizassem dentro dele, como peças de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. A cena no tapete, os bilhetes detalhados, as conversas na varanda, o olhar firme ao apontar a cláusula problemática, a risada leve misturada à inteligência afiada. Não era apenas admiração profissional, não era apenas gratidão pelo cuidado com Lucas e Lívia. Não era apenas respeito pela história de vida dela, era maior, mais profundo, mais perigoso. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto, como fazia sempre que precisava admitir uma verdade difícil. Ele estava apaixonado. A constatação não veio com euforia, veio com lucidez. Não era carência, não era substituição da ausência de Helena. Ele já havia se questionado sobre isso inúmeras vezes, com brutal honestidade. O que sentia por Marina não era tentativa de preencher um vazio, era reconhecimento de presença. Ela não ocupava o lugar de ninguém. Ela criara o próprio espaço. E exatamente por isso, o peso da realidade caiu sobre ele com a mesma intensidade da descoberta. Ela trabalhava para ele. Havia uma hierarquia ali, um vínculo contratual, um desequilíbrio estrutural de poder que ele jamais poderia ignorar. Eduardo sempre se orgulhara de ser um líder ético, justo, respeitado. Então, como poderia permitir que sentimentos pessoais contaminassem essa integridade? A última coisa que ele queria era que Marina se sentisse pressionada, que confundisse gentileza com obrigação, que aceitasse algo por receio de perder o emprego ou desestabilizar a própria família.
Essa possibilidade o incomodava profundamente. O conflito agora não era mais emocional, era ético. Ele levantou-se e caminhou até a varanda. O vento noturno trouxe o mesmo cenário das conversas que haviam se tornado rotina. Lembrou-se do silêncio confortável entre eles, dos olhares que duravam meio segundo a mais, da tensão inevitável que ambos percebiam, mas respeitavam. Ela também sabia. Disso ele tinha certeza, mas saber não significava consentir. Não significava querer. Não significava estar pronta. Eduardo apoiou as mãos no parapeito de vidro e tomou uma decisão que refletia quem ele era, não apenas como homem apaixonado, mas como homem de princípios. Se fosse falar, seria com total honestidade, sem jogos, sem insinuações ambíguas, sem vantagens implícitas. Ele deixaria claro que seus sentimentos não alterariam o respeito profissional, que qualquer resposta dela seria aceita sem consequências, que, se necessário, reorganizaria a estrutura de trabalho para eliminar qualquer desconforto. Marina merecia liberdade, merecia escolher sem peso. E pela primeira vez desde que perdera Helena, Eduardo percebeu que amar novamente exigia algo diferente da paixão impulsiva da juventude. Exigia maturidade, responsabilidade, coragem para fazer a coisa certa, mesmo quando o coração pedia pressa. Ele não queria apenas tê-la por perto, queria merecê-la. E isso significava agir com transparência absoluta. Naquela sala onde antes só existia vazio e fuga, agora havia clareza. E o homem que tinha tudo, menos paz, começava finalmente a entender que a verdadeira força não estava em controlar emoções, mas em conduzi-las com honra. Na manhã seguinte, ele acordaria com uma decisão firme. Não seria mais silêncio, mas também não seria imprudência. Seria verdade. E pela primeira vez, Eduardo não temia o que poderia ouvir como resposta. Temia apenas não ser íntegro ao dizer o que sentia. A manhã seguinte amanheceu clara, quase leve demais para alguém que havia passado a noite confrontando a própria verdade. Eduardo acordou antes do despertador, não por ansiedade, mas por decisão. Havia uma diferença sutil entre as duas coisas. Ansiedade é fuga disfarçada. Decisão é direção. Ele vestiu-se sem pressa, mas com a mente estranhamente organizada. Sabia o que sentia. Sabia o que precisava fazer. Só não sabia ainda como o dia reagiria aos seus planos. Ao atravessar o corredor, ouviu risadinhas vindas do quarto das crianças. Não eram choros impacientes, nem chamados aflitos. Eram sons leves, cúmplices. Ele abriu a porta devagar. Lucas estava em pé no berço, segurando as grades com energia recém-descoberta. Lívia batia palmas, como se comemorasse algo secreto. E Marina estava ali, inclinada entre os dois berços, fingindo uma expressão exageradamente séria enquanto narrava com voz teatral. Senhores, é preciso informar que a reunião da manhã foi cancelada por excesso de fofura. Lucas gargalhou. Lívia tentou imitar o tom grave, produzindo um som embolado que fez Marina segurar o riso. Eduardo não conseguiu conter o próprio sorriso. Marina virou-se ao perceber a presença dele. Por um segundo, os olhos dos dois se encontraram, e algo diferente aconteceu. Eles riram ao mesmo tempo, não das crianças, deles, e do absurdo silencioso que existia entre aquela formalidade inicial e o que haviam se tornado, da tensão que ambos reconheciam, da cumplicidade que já não precisava de palavras. Era um riso leve, quase íntimo, um reconhecimento mútuo. Eduardo aproximou-se do berço de Lucas, que imediatamente estendeu os braços. Ele o pegou no colo sem hesitação, gesto que meses atrás teria sido automático apenas por obrigação. Agora era escolha consciente. Lívia protestou em falso ciúme.
e Marina a ergueu com naturalidade. Por um instante, os quatro ficaram ali, formando uma imagem que teria sido impensável no início de tudo. Não parecia uma casa em reconstrução. Parecia uma casa viva. O celular de Eduardo vibrou no bolso, cortando o momento com a urgência conhecida. Ele fechou os olhos por um segundo antes de atender. A voz do outro lado da linha era objetiva. Um investidor importante havia solicitado uma reunião antecipada. E havia tensão no mercado. Ele precisava estar presente. O velho reflexo quase assumiu o controle. O impulso de sair correndo, mergulhar no trabalho como escudo. Mas algo havia mudado. Ele desligou a ligação com calma, sem a pressa automática de antes. Preciso ir ao escritório mais cedo, disse, olhando primeiro para as crianças, depois para Marina. Ela assentiu, ajustando Lívia no colo. Pode ir. Eu fico com eles. A frase era simples, profissional, adequada, mas não soou como antes. Não carregava o tom distante de quem cumpre função. Soava como alguém que escolhe estar ali, como alguém que não está apenas ocupando um espaço, está pertencendo a ele. Eduardo sustentou o olhar dela por um segundo a mais. Havia serenidade ali, confiança, nenhuma cobrança, nenhuma expectativa explícita. Mas havia verdade. Ele se inclinou, beijou a testa dos filhos e, antes de sair do quarto, voltou-se para Marina. Não disse nada. Ainda não. Mas a decisão estava consolidada dentro dele. Ao atravessar a porta do apartamento, percebeu algo que jamais imaginou sentir novamente. Ele não estava indo para o trabalho para fugir. Estava indo para resolver, porque agora sabia para onde queria voltar. O escritório não era mais refúgio emocional. Era apenas parte da vida. Importante, sim. Necessário. Mas não central. Pela primeira vez desde a morte de Helena, o coração de Eduardo não estava dividido entre passado e ausência. Estava orientado para o futuro. E enquanto o elevador descia em direção ao térreo, ele tinha absoluta clareza de uma coisa. Não adiaria mais o que realmente importava, nem no trabalho, nem no amor. O contrato foi oficialmente fechado às 16h42, com a cláusula corrigida, com os riscos eliminados, com os investidores satisfeitos. Quando os cumprimentos terminaram e a sala de reuniões esvaziou, Eduardo permaneceu sentado por alguns segundos, olhando para a própria assinatura no papel. Meses atrás, aquele momento teria significado euforia pura, expansão, vitória, reconhecimento. Agora, significava outra coisa. Conclusão. Ele pegou o celular. Nenhuma urgência nova, nenhuma crise iminente. E, pela primeira vez em muito tempo, o trabalho estava resolvido antes do anoitecer. E ele sabia exatamente o que queria fazer com essa folga inesperada. Voltar. O trajeto até a Vila Olímpia pareceu mais curto do que nunca. Não havia ansiedade desordenada. Havia foco. Cada pensamento que surgia era alinhado à decisão tomada na noite anterior. Ele não falaria movido por impulso. Falaria com clareza, com respeito, com liberdade para ela escolher. E quando abriu a porta do apartamento, o cheiro familiar de café recém-passado misturava-se ao som suave de uma voz conhecida. Ele seguiu o som. Na sala, sobre o mesmo tapete onde tudo começara a mudar semanas antes, Marina estava sentada com Lucas e Lívia encostados nela, um livro infantil aberto nas mãos. A entonação variava a cada personagem. Lucas apontava para as figuras coloridas. Lívia tentava repetir as últimas sílabas com concentração adorável. A cena se repetia. Mas não era a mesma. Da primeira vez, ele observou escondido, surpreendido pelo que sentia. Agora, ele não era mais espectador da própria vida. Ele estava pronto para agir.
Marina levantou os olhos ao perceber sua presença. Um sorriso leve surgiu, natural, sem surpresa exagerada. Você chegou cedo de novo, disse ela, fechando o livro com cuidado. Fechei o contrato. Ele respondeu, a voz firme, mas mais suave do que o habitual. Eu sabia que fecharia. A confiança dela não soava como bajulação, soava como reconhecimento real. Lucas levantou-se desajeitado e caminhou na direção do pai. Eduardo o pegou no colo, sentando-se no tapete ao lado deles. Não de passagem, não por formalidade, por escolha. Por alguns minutos, ficaram os quatro ali. Marina retomou a leitura. Eduardo observava não apenas as crianças, mas cada detalhe dela, a forma como modulava a voz, o cuidado ao virar as páginas, e o jeito como ajustava automaticamente a posição de Lívia quando ela escorregava. Era ali, era aquilo. Não era substituição do passado, não era fuga da solidão, era construção consciente de algo novo. O coração dele batia firme, não acelerado pelo medo, mas pelo significado do que estava prestes a fazer. Quando a história terminou, Lucas bateu palmas. Lívia encostou a cabeça no ombro de Marina. Ela ergueu os olhos para Eduardo outra vez. O silêncio que se formou não era vazio. Era carregado de decisão. Ele respirou fundo. Marina, começou. A palavra pairou no ar como o início de algo irreversível. Ela não desviou o olhar. Não recuou. Apenas esperou. O mundo lá fora continuava em movimento. Carros cruzavam avenidas. Negócios eram fechados. Pessoas corriam contra o tempo. Mas ali, naquela sala, o tempo parecia suspenso. Eduardo sabia que o que diria a seguir poderia mudar a dinâmica da casa. Poderia exigir ajustes. Poderia trazer riscos. Mas também poderia abrir a porta para uma vida que ele finalmente estava pronto para viver, sem armaduras, sem fugas, sem adiamentos. Algumas decisões não transformam apenas o futuro, elas transformam a maneira como alguém escolhe existir no presente. E naquele exato instante, antes da próxima palavra ser dita, Eduardo já não era o homem que tinha tudo, menos paz. Ele era o homem que, pela primeira vez, estava disposto a escolher o que realmente importava.